O primeiro estalo não fez barulho algum, apenas um sopro surdo, como se a própria terra tivesse prendido a respiração. A ferrugem nas correntes vibrou antes de ceder. O cheiro acre de enxofre misturado ao salitre queimou o ar úmido da senzala, e uma névoa pálida subiu rente ao chão de terra batida. Ninguém gritou. Ninguém ousou. Mas todos sentiram que algo havia sido quebrado além do ferro. Tomás segurava o fole apagado entre as mãos marcadas de cicatrizes antigas, os nós dos dedos inchados, a pele endurecida pelo calor da forja. Tinha 32 anos, embora o cansaço lhe acrescentasse uma década invisível. O olho esquerdo trazia uma névoa leitosa, lembrança de uma brasa lançada contra seu rosto anos antes, castigo por ter demorado a entregar uma peça mal soldada. Desde então, aprenderá a enxergar com o que restava, detalhes, rachaduras, fraquezas. Era o ferreiro da hacienda. O escravo que conhecia o idioma secreto do metal. A senzala cheiraba a sue antigo, couro molado e madeira apodrecida. O calor da tarde ainda vibrava nas paredes de adobe, apesar de o sol já ter mergulhado atrás das colinas áridas da Nova Espanha. Um vento seco passava pelas frestas, levantando pó fino que se misturava ao pó amarelo do enxofre espalhado discretamente nas semanas anteriores. Tomás observara as correntes por meses, estudando a corrosão como quem estuda uma doença. Ele sabia que ferrugem é fraqueza. Sabia também que o salitre, raspado dos depósitos cristalinos atrás do estábulo, quando combinado ao enxofre e ao carvão moído, cria algo mais do que simples fumaça. Não precisava de fogo alto. Precisava apenas de pressão, confinamento e tempo. O tempo ele tinha. Sempre tivera. A corrente principal, presa à trave central da senzala, sustentava os elos que prendiam os recém-chegados. Era grossa, espanhola, feita para durar gerações. Agora, tremia. No centro do galpão, pendurado num prego torto, estava o objeto que Tomás jamais deixava longe, um pequeno martelo de cabo rachado, herdado de seu pai, também ferreiro, também escravo, morto sob suspeita de sabotagem. O martelo tinha cabeça irregular, marcada por um entalhe em forma de meia-lua que ninguém além de Tomás sabia explicar. Era símbolo e promessa. Sempre que o segurava, lembrava-se das últimas palavras do pai. O ferro obedece ao fogo. O homem, não. Do lado de fora, os passos firmes ecoaram sobre as pedras do pátio. Dona Isabel de Alvarado caminhava como quem pisa sobre propriedade eterna. Alta, magra como uma lâmina, o rosto anguloso perpetuamente contorcido num desprezo frio, ela usava perfume forte demais, essência de âmbar misturada a ervas que tentavam ocultar o odor doce do vício. Seus dedos longos tremiam levemente, não de fraqueza, mas de abstinência. Dependia de preparados que o boticário local lhe fornecia, tinturas mais densas a cada mês, misturas que a mantinham desperta por noites inteiras, desconfiada, paranoica. Ela desconfiava de tudo, especialmente do silêncio. Parou diante da porta da senzala e aspirou o ar. Seus olhos escuros estreitaram-se. Havia algo diferente, não apenas o cheiro sulfuroso que se infiltrava sob a madeira, mas a ausência de murmúrios. O silêncio dos escravizados nunca era total. Sempre havia um sussurro, um choro contido, o arrastar de correntes. Agora, nada. Dentro, Tomás pressionou o polegar contra a trave central, sentindo a vibração cessar. A reação fora contida, calculada. Ele não buscava explosão de fogo, mas expansão invisível, força que se espalha por dentro, como doença nos ossos. O pó introduzido nas fissuras da ferrugem reagira com a umidade noturna. A pressão interna dilatara microfraturas. A corrente não se partirá ainda, mas estava condenada. Assim como todos ali. Uma gota de suor escorreu por sua têmpora e ardeu ao tocar a cicatriz do olho. Ele fechou a mão sobre o martelo rachado. O metal responde a quem o entende, pensou. E a hacienda, inteira, era feita de metal. Grades, fechaduras, ferraduras, dobradiças. Tudo passará por suas mãos. O narrador poderia dizer que aquilo era apenas o início de uma rebelião silenciosa. Mas seria pouco. O que se movia ali não era apenas desejo de fuga. Havia algo maior, enterrado sob anos de açoite e obediência forçada. Um segredo que nem mesmo Dona Isabel compreendia por completo. Do outro lado da porta, ela fez sinal para que o capataz abrisse. O homem hesitou.
Também sentirá o cheiro estranho. Também percebera que o ferro da fechadura parecia inchado, como se respirasse. Abra, ordenou ela, a voz baixa e cortante. A madeira rangueu. Tomás ergueu os olhos bons para a entrada de luz. Não havia pânico em seu rosto. Apenas cálculo. Ele sabia que a corrente principal não aguentaria mais 3 dias sob tensão normal. Sabia também que, se fosse forçada antes, poderia se partir de modo imprevisível. Fragmentos de ferro são traiçoeiros. A porta abriu-se por completo. O perfume de âmbar invadiu o espaço, misturando-se ao enxofre. Dona Isabel cobriu o nariz com um lenço bordado. Seus olhos percorreram cada rosto, demorando-se em Tomás. Havia nela algo além de crueldade, uma fome de controle absoluto, alimentada por noites insones e por uma necessidade doentia de provar que todos ali eram extensões de sua vontade. Que cheiro é este? Perguntou, embora não esperasse resposta. Tomás inclinou a cabeça, respeitoso. Ferrugem molada, senhora. A umidade sobe do chão. Ela caminhou até a trave central. Tocou a corrente. Seus dedos sentiram aspereza irregular, diferente do habitual. O metal parecia mais frágil. Seus olhos brilharam com algo entre suspeita e excitação. Amanhã, você reforça isso, ordenou, fitando-o. Não tolero falhas. Ele sustentou o olhar por um segundo a mais do que o permitido. Ameaça. Do lado de fora, o céu começava a escurecer com nuvens carregadas. A estação seca raramente trazia tempestades, mas quando vinham, a umidade penetrava tudo, madeira, barro, ferro. Tomás sabia que a próxima chuva completaria o que iniciará. O martelo rachado balançou levemente no prego, tocado por uma corrente de ar. Dona Isabel virou-se para sair, mas antes lançou uma última frase, quase casual. Ouvi dizer que seu pai também gostava de experimentar com pólvora. O sangue de Tomás esfriou. Experimentos costumam terminar mal para escravos, acrescentou ela, com um meio sorriso. A porta fechou-se. O silêncio retornou, mais pesado que antes. Ele compreendeu então que ela sabia algo. Talvez não tudo. Talvez apenas o suficiente para desconfiar. Lá fora, o primeiro trovão ribombou distante. A corrente principal estalou de leve, não se partindo, mas cedendo 1 milímetro invisível. E naquela mínima fissura, o destino da senzala começava a mudar. Tomás apertou o martelo contra o peito e murmurou para si mesmo, num fio de voz, ainda não. Mas na escuridão que avançava, alguém mais observava. E essa presença não temia enxofre, nem salitre, nem ferro. A tempestade aproximava-se. A cicatriz em seu olho ardia sempre que a chuva vinha. Tomás lembrava-se com precisão cruel do dia em que o ferro queimou sua visão. O céu estava tão branco quanto o salitre que agora raspava das paredes do depósito. O calor da forja fazia o ar vibrar, e o cheiro metálico misturado a carvão invadia os pulmões como uma sentença. Naquele tempo, ele ainda acreditava que obedecer era suficiente para sobreviver. Seu pai, Baltazar, fora quem lhe ensinara a ouvir o ferro. Cada metal canta diferente, dizia, enquanto martelava uma ferradura incandescente. A oficina era o único lugar onde podiam falar sem olhares constantes. O estalar da bigorna abafava segredos. Foi ali que Baltazar lhe mostrou, pela primeira vez, a mistura. Não como arma, mas como conhecimento. Enxofre amarelo, raspado com cuidado. Salitre cristalizado, seco ao sol até virar pó fino. Carvão moído, peneirado até virar quase fumaça sólida. Misturados na proporção exata, tornavam-se pólvora negra, substância que os espanhóis usavam para guerra e mineração. Baltazar explicava com voz baixa, não é o fogo que destrói, é a pressão confinada. Tomás jamais esqueceu. O problema foi que Dona Isabel também aprenderá a ouvir rumores. Certa manhã, encontraram resíduos de pó escuro sob a bancada da forja. Nada suficiente para provar sabotagem, mas bastante para plantar dúvida. O capataz arrastou Baltazar para o pátio sob o sol cruel. O cheiro de suor e medo misturava-se ao couro das correias do chicote. Tomás assistiu. Dona Isabel não gritava. Nunca gritava. Aproximou-se de Baltazar e tocou-lhe o queixo com a ponta do leque. A pólvora é propriedade da coroa, disse,
com frieza quase didática. Escravos não inventam fogo. Baltazar manteve silêncio. O castigo veio como espetáculo. Não pela acusação formal, mas pela suspeita. Amarraram-no à bigorna. Um braseiro foi trazido. Uma barra de ferro foi aquecida até ficar laranja viva. Tomás tentou avançar. O capataz segurou-o. Foi quando a barra foi retirada do fogo que algo saiu errado. Um estalo inesperado, talvez umidade na forja, talvez fragmento mal temperado. A brasa saltou como serpente e atingiu o rosto de Tomás. O mundo tornou-se branco e vermelho ao mesmo tempo. O cheiro de carne queimada ele nunca esqueceu. Baltazar morreu 3 dias depois, oficialmente de febre. Extraoficialmente, de órgulo. Desde então, Tomás carregava meia visão e o martelo rachado, cuja fenda fora aberta naquele mesmo dia, quando o pai o deixará cair ao ser arrastado. Agora, anos depois, o passado não era memória distante, era combustível. Naquela noite após a ameaça velada de Dona Isabel, Tomás não dormiu. A chuva começou pouco depois da meia-noite. Gotas grossas atravessavam as frestas do teto, caindo sobre as correntes. A umidade ativava lentamente os resíduos de salitre infiltrados na ferrugem. Não era explosão aberta, mas expansão interna, formação de cristais que forçavam o metal por dentro. O ferro respirava. Pela manhã, um novo elemento surgiu. Enquanto limpava a oficina, Tomás encontrou algo que não pertencia ao lugar. Um pequeno estojo de couro escondido atrás de um barril de carvão. Dentro, um frasco de vidro com resíduos escuros e um papel dobrado, selado com cera quebrada. Ele reconheceu o selo. Não era da hacienda. Era do corregedor da vila, autoridade legal enviada pela coroa para fiscalizar propriedades. O documento estava parcialmente queimado, mas ainda legível em trechos. Falava de inspeção iminente. Falava de denúncias sobre uso indevido de pólvora e castigos excessivos. Falava, sobretudo, de irregularidades nos registros de posse de escravizados. Nomes alterados. Idades modificadas. Origem apagada. Tomás sentiu o chão inclinar-se sob seus pés. Se os registros eram falsos, então muitos ali não pertenciam legalmente à hacienda. Se isso viesse à tona, Dona Isabel poderia perder mais do que reputação, poderia perder terras. E talvez por isso a paranoia tivesse crescido. Naquele mesmo dia, ela ordenou um exemplo. Um rapaz recém-chegado, acusado de esconder alimento, foi arrastado para o pátio. O cheiro de terra molhada misturava-se ao sal das lágrimas. A corrente principal da senzala foi tensionada para imobilizá-lo. Tomás observava, sentindo cada vibração do metal enfraquecido. O chicote estalou. O som ecoou entre as paredes de adobe como trovão contido. A pele abriu-se sob o couro molhado. Não havia exagero, apenas repetição cruel. E então, no terceiro golpe, a corrente cedeu 1 centímetro a mais. O estalo foi baixo, mas Tomás ouviu. Dona Isabel também. Seus olhos moveram-se lentamente até a trave central. Algo estava errado. Ela aproximou-se da corrente, tocou-a, seus dedos sentiram a leve folga. O cheiro sulfuroso parecia mais forte sob o sol úmido da manhã. Reforce hoje mesmo, ordenou a Tomás, com voz que já não era apenas fria, mas inquieta. Ele assentiu. Mas ao voltar à oficina, abriu novamente o estojo encontrado. O frasco continha restos de mistura mais refinada do que a sua própria. Alguém mais estava manipulando pólvora na propriedade. Alguém com acesso aos selos oficiais. Foi então que percebeu a presença constante de Esteban, o novo escriba da hacienda, homem de fala mansa e mãos limpas demais para quem vivia entre poeira. Esteban surgirá meses antes, alegando ser parente distante de Doña Isabel, contratado para organizar registros. Tomás lembrábase agora de ter visto manchas negras nas unas do escriba. Resíduos de carvão. O segredo não era apenas sabotagem. Era encobrimento. E talvez conspiração maior. Naquela tarde, enquanto reforçava superficialmente a corrente, apenas o suficiente para não despertar suspeita, Tomás compreendeu algo que o gelou mais que a chuva da véspera. Ele não servia apenas a uma senhora cruel. Servia a uma rede de mentiras que envolvia autoridades, registros falsificados e talvez tráfico ilegal além das fronteiras da Nova Espanha.
A pólvora nas correntes era apenas o início. Quando o sol se pôs, trazendo consigo cheiro pesado de terra encharcada e ferrugem viva, Tomás segurou o martelo rachado e fitou o céu escuro. Não era apenas fuga que buscava. Era revelação. E pela primeira vez, entendeu que estava preso a algo muito maior, algo que poderia destruir a hacienda por dentro, assim como o salitre destruía o ferro. Mas para isso, precisaria ir mais fundo. Muito mais fundo. O ferro não trai de imediato, ele avisa. Tomás passou a observar como quem reza em silêncio, atento às mínimas vibrações do mundo. Cada passo no pátio, cada render de dobradiça, cada estalo noturno das correntes era notado em sua memória como um cálculo invisível. O ar da hacienda tornará-se mais denso desde a chuva. A umidade impregnaba as paredes de adobe, facía brotar manchas escuras no teto da senzala e reativaba o cheiro persistente de ensofre que se infiltrara nas fisuras do metal. O objeto simbólico permanecia onde sempre estivera, o martelo de cabo rachado, agora pendurado discretamente atrás da forja. A fenda na madeira parecia alargar-se a cada dia, como se também ele estivesse sob tensão. Tomás começou a notar detalhes que antes passariam despercebidos. A corrente principal da senzala apresentava microfissuras radiais próximas ao elo central, fissuras que não combinavam com simples ferrugem natural. Havia pontos onde o cristal do salitre se expandira de forma desigual, criando pequenas protuberâncias brancas. Mas havia também raspagens recentes. Alguém tentará limpar vestígios. Não fora ele. Na oficina, as ferramentas estavam deslocadas meio dedo para a esquerda. A peneira de carvão fora lavada às pressas. Um traço de pó negro permanecia na borda interna do tonel de água, não carvão comum, mas moagem fina demais. Esteban. O escriba surgia sempre em horários inconvenientes, com passos leves demais para quem nada escondia. Trazia consigo cheiro de tinta fresca e pergaminho úmido, mas sob isso havia algo mais, um leve odor ácido, semelhante ao que a pólvora libera quando guardada em recipientes mal vedados. A senhora está inquieta, comentou Esteban certa tarde, apoiando-se na porta da forja. Sonha com explosões. Tomás manteve os olhos na bigorna. Sonhos pertencem aos livres, senhor. Esteban sorriu com docura ensaiada. Nem sempre. O olhar do escriba percorreu as correntes recém-reforçadas. Tocou-as com as pontas dos dedos. Apertou levemente um elo específico, exatamente aquele onde Tomás concentrara maior infiltração de salitre. Conhecimento técnico. Perigo. Enquanto isso, na casa grande, outro tipo de inquietação fermentava. Dona Isabel passava noites acordada, circulando pelos corredores iluminados por velas que exalavam cheiro espesso de sebo. Seus olhos fundos denunciavam privação de sono. O vício nas tinturas do boticário aumentara. Já não bastava a dose habitual. Exigia mistura mais forte, mais concentrada. Traga-me algo que calhe o ruído, ordenara ao boticário, na última visita. Ruído. Mas não havia barulho real. Apenas o estalar ocasional do metal na senzala, o sopro do vento pelas frestas, o rangido da madeira inchada pela chuva. Ainda assim, para ela, tudo soava como prenúncio. Paranoia é um tipo de eco interno. Certa manhã, o padre Alonso, enviado da paróquia vizinha para registrar batismos e óbitos, chegou à hacienda. Trazia o hábito impregnado de poeira da estrada e um olhar que não combinava com submissão. Seus dedos manchados de tinta examinavam registros com atenção excessiva. Alguns nomes repetem-se em idades diferentes, comentou, em tom casual, enquanto folheava o livro de posse. Esteban respondeu rápido demais. Erros antigos, padre. Já corrigidos. Mas o sacerdote não parecia convencido. Seus olhos passaram por Tomás no pátio e demoraram-se na cicatriz do olho esbranquiçado. Houve ali reconhecimento, não do homem, mas da marca de violência. Mais tarde, enquanto consertava uma ferradura sob o sol pesado do meio-dia, Tomás ouviu fragmentos de conversa vindos da varanda. A inspeção do corregedor pode antecipar-se, murmurou o padre. A coroa não interfere em propriedades legítimas, rebateu Dona Isabel, mas sua voz tremia quase imperceptivelmente. O cheiro de âmbar misturava-se agora ao de suor frio. Naquela noite, Tomás decidiu testar algo. Com cuidado meticuloso, introduziu pequena quantidade de mistura, enxofre, salitre e carvão, não na corrente principal,
mas na fechadura do depósito de pólvora oficial da hacienda. Não o suficiente para explosão visível. Apenas o bastante para criar expansão interna caso a umidade subisse. Pressão confinada. Se alguém além dele manipulava substâncias, a reação revelaria. 2 dias depois, a fechadura apresentou dificuldade ao girar. Esteban foi o primeiro a notar. Tentou forçar. O metal resistiu e, ao ceder, liberou leve estalo seco, semelhante ao da senzala. Os olhos do escriba encontraram os de Tomás por um instante longo demais. Silêncio carregado. Na casa grande, doña Isabel exigia nova tintura. Mais forte, repetia. Mais forte. O boticário advertiu sobre riscos de palpitações e delírios. Ela não ouviu. O ambiente tornará-se campo de forças invisíveis. De um lado, o medo dela, de outro, o cálculo dele. Entre ambos, Esteban, el ambicioso que aspiraba a ascender caso a Hacienda sobrevivesse ao escrutínio. Tomás percebeu então que não bastava enfraquecer correntes. Era preciso escolher o momento exato. Na madrugada seguinte, enquanto a lua pálida filtrava-se pelas nuvens finas, ele caminhou até a trave central da senzala. Tocou o elo principal. Sentiu o frio, tenso, próximo do limite. Fechou o olho bom. Visualizou a pressão acumulada. Visualizou o pátio cheio. Visualizou a casa grande ouvindo um estalo que não poderia ser ignorado. E, pela primeira vez, permitiu que a palavra vingança se formasse inteira dentro de si, não como impulso, mas como decisão. Não seria fuga apressada. Seria queda calculada. A tempestade verdadeira ainda não chegará. Mas ele já escolhera o dia. A pólvora não é apenas fogo, é cálculo, paciência e proporção. Tomás iniciou o preparo como se conduzisse um ritual antigo. A oficina estava fechada, as janelas cobertas com panos grossos para conter o vento da madrugada. O ar cheirava a carvão úmido e ferro recém-limado. Sobre a bancada de madeira marcada por décadas de golpes, ele dispôs os 3 elementos com precisão quase litúrgica. Enxofre, amarelo como doença antiga. Salitre, branco e cristalino, raspado das paredes do estábulo e purificado em água aquecida até que as impurezas decantassem no fundo do recipiente de barro. Carvão, moído até tornar-se pó fino como cinza de ossos. A proporção era essencial. Muito enxofre tornaria a reação instável, pouco salitre reduziria a expansão, carvão excessivo sufocaria a combustão. Ele misturava lentamente com espátula de madeira, evitando faíscas, mantendo a respiração contida para que o pó não se dispersasse. O suor escorria por sua nuca, misturando-se ao calor abafado do recinto. Não buscava explosão aberta. Precisava de expansão confinada, força interna capaz de romper pontos específicos sem incendiar toda a senzala. A umidade recente favorecia o plano. Cristais de salitre expandiriam nas microfissuras do metal, criando pressão acumulada até o limite. O martelo de cabo rachado repousava ao seu lado. Ele o tocou antes de continuar. Do lado de fora, o vento arrastava poeira pelo pátio. A noite estava anormalmente quente para a estação. O cheiro distante de chuva prometida misturava-se ao odor constante de estábulo e couro. Tomás dividiu a mistura em pequenas porções envoltas em tecido fino. Cada pacote seria inserido nas falhas previamente abertas na corrente principal e nas dobradiças da porta da senzala. Não em quantidade suficiente para explosão audível, apenas para que, sob tensão máxima, o ferro cedesse como osso fraturado por dentro. Mas havia risco. Se a reação fosse antecipada, a faísca poderia denunciar sabotagem. Se tardasse demais, o corregedor poderia chegar antes da ruptura e selar tudo com investigação oficial. E havia Esteban. Nos dias anteriores, o escriba passará a vigiar a oficina sob pretexto de reorganizar inventários. Seus olhos percorriam prateleiras com atenção excessiva. Uma ambição silenciosa transparecia em seu semblante, ambição que não era lealdade à senhora, mas desejo de substituí-la se a queda viesse. Naquela mesma noite, Tomás notou movimento na varanda da casa grande. 2 sombras discutiam sob a luz trêmula de lamparina. A inspeção será antecipada, dizia Esteban, em voz baixa, mas urgente. Precisamos eliminar qualquer vestígio. Não há vestígios, retrucou Dona Isabel, embora sua mão tremesse ao levar a tintura aos lábios. Há apenas disciplina.
A mistura que agora consumia era mais forte. O boticário advertira sobre o risco de convulsões, mas ela exigirá concentração maior de extratos estimulantes. Seus olhos brilhavam febris, como se enxergasse ameaças nas paredes. O ferro estala à noite, murmurou ela. Ouço. Esteban não respondeu. Na senzala, Tomás aguardava o momento exato para inserir as porções. Precisava de distração suficiente para que ninguém notasse sua permanência prolongada ali. O conflito entre dois poderes tornava-se visível. De um lado, Dona Isabel, tentando manter controle absoluto. De outro, Esteban, preparando o terreno para eventual substituição caso a coroa intervisse. Ambos desconfiavam um do outro, mas ainda dependiam mutuamente. Tomás estava preso entre esses dois riscos. Se a ruptura ocorresse cedo demais, Esteban poderia usar o evento como prova contra Dona Isabel e fortalecer-se. Se tardasse, a senhora poderia reforçar as correntes com ferro novo. Na manhã seguinte, o padre Alonso retornou inesperadamente. Trazia consigo uma carta selada. O cheiro de poeira da estrada entrava com ele no pátio. O corregedor chega em 3 dias, anunciou. 3 dias. O número ecoou na mente de Tomás como contagem regressiva. Naquela tarde, sob pretexto de manutenção, ele trabalhou na trave central. Com movimentos lentos e seguros, introduziu os pequenos pacotes nas fissuras já abertas. Pressionou-os profundamente com ferramenta fina de ferro, garantindo que permanecessem ocultos sob a crosta de ferrugem. O contato do salitre com a umidade interna iniciaria a expansão gradual. Quando a corrente fosse tensionada com peso total, talvez durante castigo público ou transferência de prisioneiros, o elo central não suportaria. Ele também aplicou pequena porção nas dobradiças da porta principal. Caso a corrente cedesse, a porta deveria abrir-se sob pressão externa, não permanecer selada. Tudo precisava parecer acidente estrutural. O sol desceu avermelhado naquele dia, tingindo as paredes de adobe com tonalidade de sangue seco. O ar estava pesado, quase imóvel. O cheiro de enxofre tornará-se imperceptível aos outros, mas não a ele. Na Casa Grande, Dona Isabel decidiu fazer demonstração pública de autoridade antes da chegada do corregedor. Amanhã à noite, anunciou ao capataz, reuniremos todos no pátio. Quero disciplina reafirmada. Tomás ouviu. A noite decisiva escolhera-se sozinha. Ele voltou à oficina após o anúncio. Sentou-se diante da bigorna, segurando o martelo rachado. Seus dedos percorreram a fenda na madeira como quem toca cicatriz antiga. Se falhasse, morreria como o pai. Se acertasse, a ruptura não seria apenas de ferro, mas de narrativa. O corregedor encontraria correntes partidas, registros duvidosos, estrutura comprometida. A pressão interna alcançava o ponto crítico. Lá fora, nuvens densas acumulavam-se novamente no horizonte. Tomás levantou-se. A mistura estava pronta. A umidade viria. E quando a corrente fosse tensionada diante de todos, o estalo não poderia ser ignorado. A noite decisiva aproximava-se, silenciosa como pólvora antes da faísca. A noite caiu espessa como óleo derramado. O pátio da hacienda foi iluminado por archotes presos às paredes de adobe, cujas chamas vacilavam sob um vento quente que trazia cheiro de terra úmida e couro curtido. A umidade do dia anterior ainda permanecia infiltrada nas vigas, nas correntes, nas dobradiças. Era o tipo de noite em que o ferro sua. Todos foram reunidos. A corrente principal da senzala foi estendida até o centro do pátio, presa à trave que sustentava os castigos exemplares. O elo central, aquele que Tomás trabalhará com paciência quase devota, sustentava o peso da estrutura inteira. Ele manteve-se entre os demais, o martelo escondido sob a camisa grosseira, sentindo o contato da madeira rachada contra o peito. Doña Isabel surgiu na varanda como figura recortada contra a luz. Bestia negro. O perfume de âmbar misturava-se ao cheiro de fumaça e suor coletivo. Seus olhos estavam vítreos, a pupila dilatada pela mistura mais forte que ingerira ao entardecer. Suas mãos tremiam ligeiramente, mas sua voz saiu firme. A disciplina é o que sustenta esta terra. O capataz arrastou para o centro o mesmo rapaz castigado dias antes. O couro do chicote estava úmido, pesado. O silêncio era absoluto, exceto pelo crepitar das tochas.
Tomás sentiu a vibração da corrente quando ela foi tensionada. Dentro do metal, o salitre expandido pressionava as microfissuras. O enxofre, impregnado nas crostas internas, reagira lentamente com a umidade acumulada. Não havia chama visível, mas havia força interna, confinada. O primeiro golpe caiu. A corrente suportou. O segundo golpe. Um estalo discreto percorreu o elo central, não alto bastante para alarmar os distraídos, mas suficiente para que Tomás soubesse. A pressão atingira o limite. Dona Isabel ergueu a mão, exigindo mais força. O capataz puxou a corrente para aumentar a tensão. Foi então que aconteceu. Não houve explosão de fogo. Houve ruptura. O elo central partiu-se de dentro para fora, como osso que não resiste ao próprio peso. O som foi seco, curto, mas ecoou pelo pátio como sentença. A trave deslocou-se. A corrente recuou violentamente, golpeando o chão de pedra. Faíscas pequenas surgiram do atrito do ferro contra ferro. O rapaz caiu. Um murmúrio atravessou o pátio como vento repentino. Dona Isabel deu um passo atrás. O cheiro que subiu não era de incêndio, mas de enxofre aquecido, metálico e acre. Uma fumaça quase invisível escapava das fendas recém-abertas. Sabotagem, sussurrou ela, os olhos arregalados. Mas não havia chama, não havia pólvora queimando à vista. Apenas metal fraturado. O barulho externo aumentou, trovões ao longe, cascos de cavalo na estrada, vento batendo nas portas. A tempestade que ameaçava desde o dia anterior finalmente se aproximava. O capataz tentou reorganizar a corrente para prender novamente o rapaz, mas ao puxar a extremidade restante, a dobradiça da porta da senzala, também infiltrada, cedeu com estalo semelhante. A porta abriu-se abruptamente sob o vento crescente. O caos não era incêndio. Era desordem estrutural. Tomás manteve-se imóvel, mas seus sentidos estavam aguçados. Sentiu sob os pés a vibração das pedras. Sentiu o cheiro crescente da chuva prestes a cair. Sentiu o momento inclinar-se. Então algo inesperado ocorreu. Uma carruagem surgiu no portão principal, lanternas balançando sob o vento. O brasão da coroa refletia a luz das tochas. O corregedor chegará antes do previsto. Os cavalos relincharam quando a corrente partirá. O som da ruptura provavelmente fora ouvido da estrada. O portão foi forçado a abrir-se sob a urgência da chegada oficial. Dona Isabel empalideceu. A marca escondida começava a surgir, não no ferro, mas na narrativa. O corregedor desceu da carruagem acompanhado de 2 homens armados. Seus olhos percorreram o pátio, escravizados reunidos, corrente rompida, porta da senzala aberta, fumaça leve no ar. O que significa isto? Exigiu, a voz atravessando o tumulto. Esteban surgiu da sombra, rápido demais, como se aguardasse aquele instante. Um acidente estrutural, excelência, respondeu, inclinando-se. O ferreiro foi advertido sobre a ferrugem. Todos os olhares voltaram-se para Tomás. O martelo sob sua camisa parecia pesar o dobro. A chuva começou a cair, grossa, intensa, apagando parcialmente as tochas. O cheiro de enxofre diluiu-se na água, mas não desapareceu por completo. O corregedor aproximou-se da corrente partida. Abaixou-se. Tocou o elo fraturado. Seus dedos ficaram manchados por resíduos claros cristalizados. Ele levou os dedos ao nariz. Cheirou. Seus olhos ergueram-se lentamente. Antes que qualquer acusação fosse pronunciada, uma nova voz rompeu o pátio. Não é acidente. Todos se viraram. Era o padre Alonso, encharcado pela chuva, segurando um livro de registros protegido sob o manto. Há muito mais aqui do que ferrugem. A testemunha inesperada dera um passo à frente. E a tempestade, agora completa, caía sobre todos. A chuva transformou o pátio em lama espessa, misturando terra, ferrugem e o pó invisível que escapara das fissuras do metal. As tochas lutavam para permanecer acesas, lançando sombras instáveis sobre os rostos tensos. O cheiro de enxofre diluído na água ainda pairava no ar, discreto, mas inegável para quem conhecia sua natureza. O corregedor manteve-se agachado diante do elo rompido. Seus dedos pressionaram a superfície fraturada. A ruptura não era simples desgaste. Havia expansão interna,
cristais esbranquiçados incrustados na estrutura do ferro, sinais de reação química lenta. Isto não é apenas ferrugem, declarou, levantando-se devagar. Dona Isabel avançou um passo, a saia negra pesada pela chuva. Excelência, esta propriedade sempre manteve disciplina e manutenção adequadas. O ferreiro foi advertido. O olhar do corregedor moveu-se para Tomás. Ele permaneceu imóvel, sentindo a água escorrer pelo rosto e arder na cicatriz do olho cego. O martelo de cabo rachado agora pendia visível em sua mão, como se o próprio objeto exigisse presença. Antes que qualquer acusação formal fosse lançada, o padre Alonso abriu o livro que protegia sob o manto. Não é o ferro o maior problema, disse, firme. São os nomes. A chuva tamborilava sobre as páginas, mas ele as mantinha firmes. Há registros duplicados. Idades alteradas. Pessoas declaradas mortas que continuam trabalhando na senzala. E outras cuja origem foi apagada para mascarar chegada recente sem autorização da coroa. Um murmúrio percorreu o pátio. Esteban empalideceu. O corregedor voltou-se para ele. O senhor é o responsável pelos registros. O escriba inclinou a cabeça, tentando manter compostura. Corrigi erros antigos, excelência. Apenas isso. Corrigiu, ou fabricou. O silêncio tornou-se mais pesado que a chuva. Tomás observava. A marca real começava a surgir, não no ferro, mas na estrutura legal da hacienda. A fraude não era apenas administrativa, era comercial. Escravizados haviam sido trazidos e registrados sob identidades falsas para evitar impostos e inspeções. Outros, libertos oficialmente em papéis antigos, foram mantidos como propriedade sob novos nomes. O documento que Tomás encontrara no estojo agora fazia sentido completo. O corregedor estendeu a mão. Entregue-me todos os livros. Esteban hesitou. Foi o suficiente. Um dos homens armados avançou e tomou o livro de suas mãos. Ao folheá-lo, encontrou páginas raspadas, tinta sobre tinta, selos reaproveitados. Isto é crime contra a coroa, declarou o corregedor. Dona Isabel tentou intervir. Excelência, o senhor não compreende as dificuldades de manter uma propriedade nestas terras. Ajustes são necessários. Ajustes. Repetiu ele, com frieza. Falsificar identidade é rebelião fiscal. A palavra rebelião pairou no ar como sentença. Esteban deu um passo atrás. Foi então que cometeu o erro. A mistura na corrente, disse apressado, prova sabotagem. Talvez para encobrir falhas nos registros. O olhar do corregedor voltou-se para o elo rompido. Mistura. Tomás sentiu o instante inclinar-se. O padre Alonso aproximou-se da corrente e apontou para os cristais. Salitre. E enxofre. O corregedor fitou Tomás. Você conhece pólvora? A resposta poderia condená-lo. Mas antes que falasse, o padre interveio novamente. Excelência, se houve pólvora, ela não foi usada para atacar a propriedade. Foi usada para revelar sua fragilidade. A ruptura ocorreu sob tensão excessiva, durante castigo público. O olhar do corregedor deslizou para o rapaz ainda ajoelhado na lama, marcas recentes nas costas. A acusação mudava de direção. Dona Isabel percebeu. Seus olhos, dilatados pela tintura forte, tremiam entre medo e fúria. Tudo isto é conspiração, gritou, perdendo pela primeira vez o controle da voz. Ele, apontou para Tomás, sempre teve ideias perigosas. O pai dele já experimentava pólvora. O nome do pai ecoou como fantasma. O corregedor virou-se lentamente. Seu pai. Tomás ergueu o queixo. Ferreiro da hacienda, excelência. Morreu após ser acusado sem prova. A chuva diminuía agora, transformando-se em garoa fria. O corregedor caminhou até a varanda da Casa Grande, examinando mentalmente a cadeia de eventos. Correntes rompidas sob tensão excessiva. Registros adulterados. Castigos públicos ilegais. Escritos sobrepostos. Mudança de poder era inevitável. Até que a investigação termine, declarou finalmente, esta propriedade fica sob supervisão da coroa. Dona Isabel empalideceu de vez. Esteban tentou falar, mas foi silenciado por gesto breve do oficial.
O senhor também será interrogado. A Balanca inclinara-se. Tomás sentiu algo raro, não vitória, mas deslocamento de eixo. A autoridade que por anos parecerá inabalável agora estava sob escrutínio. Mas o narrador sabe, toda queda cria vácuo. E no vácuo, alianças ocultas se movem. Enquanto os homens do corregedor escoltavam Esteban para dentro da casa grande, Tomás percebeu algo inquietante. Dona Isabel não parecia derrotada. Apenas silenciosa demais. Seus olhos encontraram os dele por um instante. Não havia súplica. Havia cálculo. A falsa sensação de vitória espalhou-se pela senzala como calor após tempestade. Correntes frouxas. Castigo interrompido. Investigação aberta. Mas Tomás conhecia pressão confinada. Sabia que, quando comprimida demais, ela busca saída inesperada. E a noite ainda não terminara. O silêncio após a tempestade não era paz, era preparação. A garoa cessara, deixando no ar um frio úmido que penetrava ossos e vigas. A hacienda parecia suspensa entre dois tempos, o antigo, de autoridade incontestada, e o novo, ainda indefinido. As tochas haviam sido apagadas, restando apenas a luz fraca de lamparinas no interior da casa grande, onde o corregedor examinava livros e selos. Na senzala, as correntes permaneciam frouxas, algumas removidas para inspeção. O elo central rompido jazia sobre uma mesa improvisada, como prova silenciosa. O cheiro de ferro molhado ainda se misturava ao leve resíduo sulfuroso incrustado nas fissuras, lembrança da pressão que o partirá. Tomás não dormiu. Sentado próximo à entrada, o martelo de cabo rachado repousava sobre seus joelhos. Ele sabia que momentos de transição são os mais perigosos. Quando o poder vacila, surgem gestos desesperados. E Dona Isabel era mulher que não aceitava a ruína passivamente. Pouco antes do amanhecer, movimento discreto ocorreu na ala posterior da casa grande. Uma porta lateral abriu-se sem alarde. Uma figura envolta em manto escuro deslizou pelo jardim encharcado. Tomás percebeu. O olho bom acostumara-se a ler sombras. Levantou-se sem ruído e seguiu à distância. Dona Isabel caminhava com pressa contida, segurando algo embrulhado sob o tecido. Seus passos afundavam na terra úmida. Não se dirigia aos estábulos nem à estrada principal. Seguia para o antigo depósito de ferramentas abandonado atrás da forja. Prova escondida. Tomás aproximou-se o suficiente para ver quando ela ajoelhou-se diante de uma pedra solta junto à parede de adobe. Retirou o embrulho e revelou um pequeno cofre metálico, manchado de ferrugem superficial. Ela tentava enterrá-lo, mas suas mãos tremiam demais. Dentro do cofre estavam documentos. Ele reconheceu pelo som do pergaminho, e algo mais pesado, talvez selos oficiais ou moedas destinadas a suborno. A conspiração maior revelava-se ali. Registros duplicados não eram erro isolado. Havia rede de compra e revenda clandestina, nomes alterados para atravessar fronteiras sem tributo. O corregedor talvez investigasse a hacienda, mas por trás dela havia comerciantes, autoridades locais, cúmplices invisíveis. Dona Isabel não agia sozinha. Tomás deu um passo à frente. O som leve de barro esmagado sob seu pé foi suficiente. Ela virou-se abruptamente, os olhos ardendo com lucidez repentina, mais clara do que qualquer delírio anterior. Você, sussurrou, não como acusação, mas como constatação. O vento da madrugada levantou o manto dela, revelando o frasco de tintura preso ao cinto. Acha que venceu? Perguntou, a voz agora baixa, controlada. A coroa não salvará ninguém aqui. Eles também lucram. Havia verdade parcial em suas palavras. Ela ergueu o cofre como se fosse arma simbólica. Se isto desaparecer, não há prova. Sem prova, não há crime. Tomás sentiu o peso da decisão. Se a impedisse ali, poderia ser acusado de agressão. Se permitisse que escondesse o cofre, a investigação enfraqueceria. Ela avançou um passo inesperado e tentou contorná-lo. O barro traiu seus pés. O corpo desequilibrou-se. O cofre caiu, abrindo-se ao impacto contra a pedra. Documentos espalharam-se na lama. Selos oficiais rolaram para fora, alguns marcados com brasão adulterado. Prova exposta. O barulho atraiu passos. O padre Alonso surgiu primeiro, seguido por um dos homens do corregedor.
As lamparinas tremeluziam ao longe. Dona Isabel compreendeu. O olhar que lançou a Tomás não era de ódio simples, era de reconhecimento tardio. Ele não destruíra apenas correntes. Destruíra a estrutura que a sustentava. Mas ainda havia ameaça. Mesmo que me levem, murmurou ela, aproximando-se dele o suficiente para que apenas ele ouvisse. Há outros. Muito acima de mim. Eles não perdoam testemunhas. A última traição não era dela. Era aviso. O homem do corregedor recolheu os documentos, examinando os selos falsificados. O padre ergueu um dos pergaminhos, onde nomes de escravizados apareciam riscados e reescritos com caligrafia diferente. Mudança definitiva de poder consumava-se ali, na lama fria da madrugada. Dona Isabel foi escoltada de volta à Casa Grande. Não gritou. Não implorou. Apenas manteve os olhos fixos em Tomás enquanto passava. A queda definitiva da antagonista não veio com explosão nem com fogo, veio com exposição. O sol começava a nascer, tingindo o horizonte com luz pálida. Mas o narrador sabe, a queda de uma peça revela o tabuleiro maior. E Tomás agora carregava não apenas o martelo do pai, mas conhecimento perigoso demais para permanecer naquela terra. A libertação ainda não fora declarada. A ameaça final ainda respirava além das colinas. E o destino da senzala dependia do que viria com a luz do dia.